Tu vai iniciar no alto padrão através do teu posicionamento, e posicionamento é uma vertente do marketing. E o posicionamento, quando a gente começa a estudar o posicionamento, principalmente os clássicos do marketing, eles dizem o seguinte: a gente não consegue ser percebido como líder de mercado se o nosso posicionamento não é claro. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em 3 pilares: atração, técnica e lucro. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. O fato é o seguinte: aquele que vende projeto briga por preço. Aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. Como entrar no alto padrão da arquitetura sendo iniciante ou do zero, né? Não é o melhor arquiteto que conquista os melhores clientes. É um conjunto de coisas, tá? Não é o melhor arquiteto tecnicamente, tá? Na faculdade, a gente aprendeu a prestar atenção apenas na questão técnica, apenas nas questões dos entregáveis, né? A faculdade nos ensinou a entregar desenhos. Isso foi o mindset que a faculdade ensinou. O arquiteto entra na faculdade e o professor começa a dar umas aulas e daí ele vai pedir uma lista de material para ser entregue. E isso acontece desde o início da faculdade até o final. O TFG também é a mesma coisa. Tu deve entregar um determinado número de desenhos. Ou então quando tu faz a apresentação, no máximo essa apresentação para a banca, ela é uma apresentação técnica. Os professores, quando fazem algumas perguntas sobre o projeto, são apenas, ou em geral, são questionamentos técnicos. E a gente não aprende a convencer. E o processo de venda é um convencimento. O tempo inteiro a gente está negociando. A gente está negociando o tempo inteiro. E para tu entrar no alto padrão, como é que se entra, né? Não é uma porta que tu abre e entra. Não é um grupo de arquitetos que se reúnem e tu tem que pagar uma anuidade e tu tá participando daquilo de repente, tá? Não é assim. Para tu entrar no alto padrão, significa que tu tem que ter... O cliente de alto padrão vai estar fechando um contrato contigo. Isso significa entrar no alto padrão. O alto padrão, ele varia de região para região. Então, em cidades pequenas, existe um determinado tipo de alto padrão. Dificilmente, numa cidade muito pequena, um cliente vai querer investir em esquadrias importadas, esquadrias de grandes formatos, que são, digamos, com valor expressivo bem mais caro, né? Isso é mais comum de acontecer em grandes centros. Mas, mesmo assim, nas cidades pequenas também existe o alto padrão. E o alto padrão que eu estou me referindo aqui seria tu conseguir conquistar os melhores clientes do teu mercado. Aqueles clientes que querem a melhor arquitetura do teu mercado. Então, como é que a gente vai conseguir conquistar esses clientes? Ou seja, como é que a gente vai entrar, né? A gente vai precisar, primeiramente, a gente vai ter que ter um posicionamento forte. A gente vai ter que ter um posicionamento muito claro do que é o nosso trabalho. Posicionamento significa que a gente vai ter que botar fora aquilo que nos prejudica e fazer e produzir mais aquilo que nos ajuda. Aquilo que nos ajuda a afirmar o nosso posicionamento. Primeiro tu tem que se tornar um arquiteto de alto padrão para depois fazer a arquitetura de alto padrão e, por fim, ter essa arquitetura de alto padrão, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, é uma teoria que diz, né? As pessoas pensam que primeiro tu tem que ter para depois fazer e depois ser, tá? Mas é o contrário. Primeiro tu tem que ser para depois fazer e depois ter, tá? Então, o ter o cliente de alto padrão, ter as obras de alto padrão é a última parte do estágio. Primeiro tu vai ter que se tornar um arquiteto de alto padrão. Então, como tu vai te tornar isso? Através do teu posicionamento. Depois que o cliente te enxergar posicionado nisso, te enxergar como realmente posicionado como um alto padrão, aí sim ele vai te contratar
para tu fazer um projeto de alto padrão. E depois que tu fizer esse projeto de alto padrão, aí sim é que tu vai ter realmente aquela obra consolidada de alto padrão, tá? Então primeiro tu vai ter que te tornar. Vamos falar como é que a gente vai iniciar, né? Então aqui é sendo um iniciante, né? Tu vai iniciar no alto padrão através do teu posicionamento, e posicionamento é uma vertente do marketing. E o posicionamento, quando a gente começa a estudar o posicionamento, principalmente os clássicos do marketing, eles dizem o seguinte: a gente não consegue ser percebido como líder de mercado se o nosso posicionamento não é claro. Vamos supor que a namorada pergunta, ou a pretendente, tá? Pergunta: e aí, a gente tá namorando ou não? Né? E o que significa isso? Ela tá cobrando um posicionamento. E isso dificulta muito se tu não tem uma resposta clara, se tu tá ou não tá posicionando, se não tá namorando, ou seja, se tu oscila, ora tu é um alto padrão, ora tu é médio padrão, ora tu é baixo padrão, tu oscila, né? Tenta fazer um projeto, tu se diz que faz um projeto que atende o público de alto padrão, mas no teu Instagram, no teu site, no teu portfólio, tu tem reformas de apartamentos pequenos, reformas de projetos pouco expressivo, né? Então, a tua linguagem, a tua comunicação tem que estar congruente, né? As tuas palavras, o teu texto tem que estar congruente com as tuas atitudes, ou seja, com o teu portfólio. Isso que tu vai ter que precisar alinhar. Vamos supor, se tu está agora, nesse momento, fazendo projetos de apartamentos de 1 e 2 dormitórios, então tu tem que começar a fazer imagens muito bacanas desses teus projetos, dando um caráter super sofisticado a ele, mesmo que o cliente até a princípio pediu para que não fosse tão sofisticado, que não fosse tão caro, digamos assim. Mesmo assim, tu vai usar, se aquele apartamento tem potencial, tu vai tentar fazer algo extremamente sofisticado. Como? Tu vai tentar usar mobiliário assinado, tu vai usar belas e sofisticadas alternativas de projeto, soluções de projeto. Então tu vai explorar um excelente design, e tu vai fazer com que aquele projeto, que realmente até existe, daquele cliente, né? Então é um cliente real, um projeto real, só que tu vai dar uma versão super sofisticada nele. Tu vai dar aquele super banho de loja. E fazer um projeto caro ou fazer um projeto barato é o mesmo trabalho para nós, tá? Desde que tu conheça o que é um projeto caro, né? Mas a princípio é o mesmo trabalho, é tão difícil quanto, né? Tu botar um mobiliário assinado, muitas vezes é muito mais fácil do que tu botar um mobiliário convencional, né? Digamos, é mais fácil tu achar um bloquinho, tanto faz se é CAD, Vector, Revit, ou ArchiCAD, ou 3ds Max, seja lá o que for, é mais fácil tu achar um bloco de super design italiano do que tu tentar achar um bloquinho da Tokstok. Então tu vai fazer um projeto super bacana e tu vai inclusive apresentar para o cliente. Se o cliente ele estava muito convicto que ele queria uma coisa mais simples, mais econômica, tu pode inclusive até fazer essa segunda opção, tá? Tu vai falar: Leonardo, mas você está querendo que eu faça 2 versões de projeto? É muito trabalho para mim, né? É tão difícil já ter tempo para fazer uma que o cliente está pedindo, ainda mais fazer 2. Esse trabalho extra que tu vai estar fazendo é o que vai estar te caracterizando no teu novo posicionamento, entendeu? Então, até esse teu atual cliente, ele já vai começar a te enxergar como um cara mais sofisticado, como uma arquiteta mais sofisticada, e ele vai começar a te enxergar como um profissional de um padrão mais alto, né? A tendência é que aquele projeto fique muito bom, essa versão mais sofisticada. E o cliente, ele vai gostar desse projeto bom. Só que ele vai ficar com medo. Ele vai ficar com medo que, nossa, acho que tá chique demais, nossa, deve estar caro demais, nossa, o que vão falar, né? Vão pensar que eu tô cheio da grana, vão pensar que eu... né? Então, tu vai estar ajudando o cliente, inclusive, a com que ele aceite
ou tudo ou parte daquele projeto. Então isso aí vai estar te ajudando a construir um portfólio melhor. Para tu construir um portfólio muito bacana, tu vai ter que trabalhar um pouco mais do que tu pegar do que tu ter um portfólio medíocre, né? Então isso acho que a gente já deve facilmente conseguir entender, né? Qual que é o problema do portfólio muito simples? O portfólio muito simples faz com que a gente naturalmente comece a desaparecer do mercado. O portfólio muito simples faz com que a gente seja facilmente misturado, assim, numa panela, assim, com todos os arquitetos do mercado, tu mistura numa panela, tu mexe, tira qualquer um, é tudo a mesma coisa, pega o mais barato. Então tu fica mais um nesse mercado. Todos os anos, 12 mil arquitetos, 12 mil novos arquitetos são despejados no mercado pelas universidades brasileiras. Então, a concorrência só aumenta. Só que o que aumenta é a concorrência desses arquitetos que são, digamos, ou de amadores, né, que são iniciantes, né, são recém-formados, na verdade, e eles têm uma tendência a ficar tudo muito parecido. E pouquíssimos são os arquitetos que desejam a diferenciação ou que conhecem o poder da diferenciação. A diferenciação, então existe um marketing da diferenciação, tá? E o que diz o marketing da diferenciação? O marketing da diferenciação diz que tu vai cobrar mais caro. Tu vai ter menos clientes e tu vai cobrar mais caro para oferecer um serviço de maior qualidade, um serviço diferenciado, daí que vem esse nome, né? Para clientes que desejam isso. Por exemplo, um restaurante, é muito fácil de imaginar. Existe e sempre vai existir o restaurante comum e mais econômico, que é para uma refeição rápida. E também sempre vai existir um restaurante mais sofisticado, que é para refeições especiais, para comemorações, para momentos importantes. Isso sempre vai existir. É um restaurante para celebrar e o restaurante apenas para alimentar de maneira prática, tá? Maneira prática e rápida. E isso existe para quase tudo, né? Para carro, para hotéis, para, sei lá, salão de beleza, corte de cabelo, para roupa, né? Existe roupa que é uma roupa, digamos, mais simples, mais econômica, e existe roupas que são realmente especiais e bem mais caras. Isso serve até para caneta, né? Então, existe a caneta que apenas escreve, existe a caneta que é símbolo de status, então, para quase tudo existe essas duas variações. E na arquitetura, isso me intrigou, tá? Por que isso me intrigou, na verdade? Me intrigou porque, primeiro, eu observei que eu estava lá na Itália, quando eu morava na Itália, tinha uma arquiteta polonesa, ela me perguntou se eu conhecia Márcio Kogan. E eu falei, conheço, né? Isso faz muito tempo, foi em 2006. O Márcio Kogan não era tão famoso na época, era pouco famoso, na verdade. E eu falei, conheço, mas na época, né, Paulo Mendes da Rocha tinha uma expressão bem mais... Era muito mais famoso, assim, né, internacionalmente. Eu falei para ela, mas Márcio Kogan tem uma arquitetura bem diferente, né? Olha como é especial, a gente se inspira muito nele. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Porque eu nunca tinha achado que a arquitetura dele era, na época pelo menos, eu nunca tinha achado que era tão expressiva, tão especial assim, na época. Aquilo me intrigou, porque eu estava sempre, digamos, com os velhos mestres na mente, né? E eu achava que essa geração nova não era tão famosa assim. E aquilo me surpreendeu. Quando eu voltei para o Brasil, em 2009, eu voltei para o Brasil e eu estava fazendo meus projetos, e até que surgiu um projeto do meu primo, querendo fazer uma casa, né? E eu, nossa, já que eu voltei, né? Acabei de voltar de uma experiência internacional, não vou fazer uma casa comum, né? Eu quero fazer uma casa bem bacana. E comecei a estudar muitas casas, né? E pegava muita referência internacional. E, de repente, eu via que as referências internacionais eram difíceis de eu conseguir adequar para as necessidades, principalmente climáticas, né? Então eu via casas na Polônia em que eram belíssimas, mas com muito vidro, não tinha beiral, não tinha varanda, então o sol entrava realmente na casa e ficava uma certa estufa, o que na Polônia isso é extremamente desejável, na Áustria, no norte da Europa. Então as pessoas querem que o sol entre. Agora eu estou no outono aqui na Inglaterra. Então, tem poucos períodos de sol e
parece é um grande presente para nós, né, quando tem o sol. Ao contrário no Brasil. O Brasil, o presente é a sombra, né? Sombra e água fresca é sinônimo de bem-estar no Brasil. Aqui o espaço ao sol é o sinônimo de bem-estar, né? Os Beatles cantavam, né? Here comes the sun, né? Então, quando tá chegando o sol, né? Quando tá vindo a primavera e verão, então o sol é motivo de música, tal. Então eu tinha muita dificuldade de acertar essa arquitetura. Daí eu comecei então a buscar nomes no Brasil. E daí eu comecei a estudar cada vez mais a ISAE e MK27 e de repente eu vi que eles tinham uma arquitetura muito bacana e eu começava a observar os tipos de cliente deles. E eu via que as casas, né, quando eu comecei a estudar, eu via que as casas eram... Eu achava que a casa do meu primo era grande. Mas quando eu via dos clientes deles, eu estava vendo que as casas dos clientes deles eram gigantescas, eram enormes. E quando eu começava a orçar com os fornecedores deles, os elementos, né, os elementos da obra, e eu fui orçar uma primeira esquadria. Eu me lembro que eu fui orçar com a Eurocentro em São Paulo, e a esquadria custava 400 mil reais, só a esquadria da sala. E eu comecei a notar, nossa, cara, como tudo isso é um mercado muito diferente, né, do que a gente estava atuando. E no Rio Grande do Sul não existia nada disso, meu escritório era no Rio Grande do Sul, e não existia nada disso. Então eu comecei a ficar intrigado. É como se, de repente, existia um outro mundo de arquitetura. Porque, olha só, quando eu fui para a Europa, eu fiquei então de 2006 a 2009, fiquei praticamente, né, quase 3 anos na Europa. E naquele tempo, que eu fiquei metade na Itália e metade na Inglaterra. E nesse tempo eu ficava bastante envolvido com grandes obras bem conceituais, mas obras grandes, de grandes clientes. E quando eu voltei para o Brasil, eu queria criar um escritório exatamente como aqueles com qual eu tinha trabalhado, que era de fazer grandes prédios, com obras bastante conceituais. Só que o caminho que eu estava encontrando na época era através de concursos. Até que venci um concurso, mas eu vi que eu não conseguia fazer a arquitetura que eu queria, tive vários problemas, né, relações políticas e tal, que eu não estava me dando bem com isso, e continuava participando de concurso, mas não estava dando certo, não conseguia trabalho com nenhuma construtora, nenhuma incorporadora na época, porque eu queria fazer uma arquitetura que era muito inspirada na arquitetura lá de fora, e os gaúchos eram, na época, né, em 2009, eles eram bem conservadores, ainda são, né, mas na época eram ainda mais, e eu tinha voltado de uma experiência muito diferente, muito distinta do que se fazia até então, né, até hoje. No Brasil ainda é diferente, né? Então eu não conseguia ter espaço. Daí quando eu conversava com os clientes, eu via que todo mundo queria projeto barato. As construtoras queriam projeto barato. Todo mundo queria projeto barato. Daí eu comecei a entender que o padrão do mercado era projeto barato. Então não eram as pessoas com quem eu conversava que queriam projeto barato. É como se fosse assim, ó, a cultura da cidade estabeleceu, né, culturalmente estabeleceu, historicamente estabeleceu que projeto custa aqueles valores lá que estão praticando, tá? E eu via que para conseguir ter um escritório que conseguisse se sustentar praticando aqueles projetos, a gente precisava desenvolver os projetos com muita rapidez. A gente não podia, digamos, comer bola, como se diz, né? A gente não podia dormir no ponto. A gente tinha que desenvolver um ritmo frenético de projetos. E como eu voltei da minha cultura italiana e da cultura inglesa, que é de executivos bem trabalhados, executivos super detalhados, de maneira muito precisa, eu também tinha muita dificuldade de conseguir entregar esses executivos, porque quanto eu conseguia cobrar versus o que o cliente estava... era pouco dinheiro, então pouco dinheiro significava pouco tempo, né, para trabalhar. O cliente ainda cobrando prazo, também queria os desenhos para ontem. E eu via que não estava funcionando, né? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de trabalhar em escritórios internacionais, ou então em grandes escritórios brasileiros também tem essa cultura de detalhar bastante. E daí os projetos iam para obra. E eu também notava que os projetos, quando iam para obra, o mestre de obra ele não abria as pranchas de detalhamento. O mestre de obra, ou os engenheiros, eles nem olhavam aquelas pranchas que
que para mim era o que mais me dava orgulho, que eram as pranchas dos detalhes, as pranchas de detalhamento da obra. E eu ficava achando, cara, tem alguma coisa errada nisso, né? Não pode, né? Eu achava que... Eu tinha acabado de voltar, né? Fiquei praticamente 3 anos fora, então eu estava ainda no processo de adaptação. Então eu sofrendo com isso e nesse meio tempo eu fazendo a casa do meu primo e eu pesquisando as obras do Isai, obras do MK27, e eu via, cara, mas esses projetos são diferentes do que eu tô vendo por aí. Esse tipo de cliente é uma obra muito cara. Então, e quando eu começava a descobrir, eu via que tinha detalhes, eles se preocupavam exatamente com os detalhes que eu via na Itália. Se preocupavam com o rodapé, faziam um rodapé negativo, as portas tinham uma guarnição especial, vários detalhes, esquadria. Eles realmente se preocupavam em não deixar que aparecesse dentes e saliências desnecessárias. Eles têm, até hoje, óbvio, né? Um enorme rigor formal. Como eu aprendi tudo isso, principalmente na Itália, eu sabia que o processo para se conseguir isso não era do dia para a noite. Era necessário fazer bastante investigação de projeto, era necessário fazer muitos testes de projeto, era necessário fazer validação. Qual que é o jeito que a gente fazia antes de ir para a Europa? A gente fazia o arquitetônico. Quando acabava o arquitetônico, a gente mandava o arquitetônico para os complementares, para o estrutural, o hidrelétrico. E daí, depois, o estrutural, o hidrelétrico, acabava os projetos deles e mandava tudo para a obra, tá? Esse não é o jeito europeu de fazer projeto. O jeito europeu de fazer projeto, ou o jeito também que os grandes escritórios fazem projeto, né? Tu faz o arquitetônico, tu entra na etapa de pré-executivo, aí sim tu vai gerar as bases consolidadas do teu projeto arquitetônico, tu vai mandar para os complementares, tu vai mandar para estrutural, hidrelétrico, sanitário, hidrelétrico, ar-condicionado, luminotécnico, automação, manda para todo mundo para toda a equipe de projeto. Aí cada um começa a trabalhar e daí começam a chegar os projetos complementares. E a gente começa a botar todos eles e começa a dar uma certa compatibilizada neles. E daí tá vendo, e a gente começa a descobrir que a tubulação do ar-condicionado dá conflito com a estrutura, perfeitamente normal. Aí sim começa o projeto a acontecer, digamos. Começa a etapa de compatibilização. E a arquitetura é quem, pelo menos o jeito que eu aprendi, a arquitetura é que fazia que liderava, ou que liderava essa compatibilização. Por quê? Porque a arquitetura defende os interesses da arquitetura, ou seja, defende a estética, defende a beleza da obra, né? Então nesse processo, a gente fazendo isso, a gente coordenando os projetos e isso demanda tempo. Quem faz isso, quem faz essa compatibilização, sabe que isso demanda tempo. E no começo, a gente queria nós mesmos compatibilizar e dar a solução. Qual que vai ser a solução do estrutural? Qual que vai ser a solução do ar-condicionado? Depois de tanto, né, depois de amadurecer bastante o meu processo, né, eu comecei a botar os dois. Agora vocês se entendam, entendeu? Daí isso começou a me poupar muito mais tempo. E não perder em nada a qualidade. Então eu dizia, vocês não podem descer dessa faixa aqui tem um forro, vocês façam o que vocês quiserem entre o forro e a laje, né? Isso é com vocês, mas aqui da laje para baixo vocês não mexem. E daí eu deixava eles se entenderem e até que eles arrumavam uma solução e tudo dava certo. Então, existia princípios. E o princípio era: a estética vem antes da função. A estética é sagrada. Esse é o grande princípio da arquitetura de alto padrão. Principalmente essa arquitetura contemporânea, que ela é mais minimalista. A arquitetura mais minimalista, ela é mais difícil de ser feita. Uma arquitetura tipo Dubai, tipo norte-americana, né, que é meio parecido e tal, ela é mais fácil. Por que ela é mais fácil? Porque os caras, eles fazem tudo meio recortadinho, né? Então, tem uma viga, um pilar novo que tem que surgir agora no meio do lugar. Então, põe esse pilar aí, vamos enfeitar o pilar, vamos botar pedras preciosas, ouro, vou botar uma pedra bem cara nela e vamos fazer um lugar para o pessoal pode sentar ao redor do pilar. E deu. Então, eles inventam coisas. Então, é mais fácil de solucionar. Agora, a nossa arquitetura,
essa arquitetura brasileira, que ela é essa típica arquitetura que é muito forte na América Latina, né? Que ela é mais minimalista, ela tem essa herança modernista muito forte, né? É uma arquitetura de DNA modernista, ela é mais desafiante de ser feita. Então, quando a gente busca a forma pura é pura, né? A forma pura não pode ser, digamos, poluída, né, com outros elementos. Então, ela é mais desafiante. E, só para concluir a história, então, eu tava observando um contraste do mundo que eu estava vivendo em Porto Alegre, dos clientes querendo tudo barato, projetos baratos e rápidos, versus a diferença dos grandes escritórios que eu tava começando a estudar, que era Isai e MK27, fazendo grandes obras, muito elaboradas e com resultado incrível, um resultado impecável. E aí eu comecei a entender que aqueles caras, eles não faziam, a princípio, né, não, ou pelo menos não fazem em grande quantidade, projetos de escolas, projetos de prédios de 2 dormitórios, de 1 dormitório, kitnet popular. Então, uma vez o Isai fez um prédio em São Paulo, daí queriam modificar o prédio dele, e daí ele já ficou pé da vida, entendeu? E já disse que também não quer, né, se é para ficar mexendo no prédio dele, não quer que, assim, nem tem graça fazer, sabe? E daí eu começava a entender, cara, esses caras, eles não estão só atrás do dinheiro, mas, ao mesmo tempo, quanto mais eles se comportam dessa maneira, mais clientes cheios da grana, né, ou clientes de alta renda querem contratar eles. Eu comecei a entender isso. Daí eu via que eles estavam fazendo uma arquitetura autoral e uma arquitetura que eles estavam vendendo, na verdade, era a assinatura deles. Aí que a coisa começou a fazer sentido pra mim. E eu comecei, então, a fazer... Já contei algumas vezes aqui, né? Comecei a fazer a casa do meu primo e ela ficou bacaninha até, né? Pelo menos com o padrão da época, assim. Então, acho que eu sou do interior do estado, do Rio Grande do Sul, na época. Chamou muita atenção na época. E daí, um amigo dele, cheio da grana, né? Um cara de alta renda, um cirurgião plástico, me contratou para fazer uma outra casa. E bem bacana em Porto Alegre, maior ainda, com budget livre, assim. E aí comecei a trabalhar com alto padrão. Então, a mensagem é, um dos elementos mais importantes para a gente conseguir entrar no alto padrão é a gente conseguir entender o fundamento do alto padrão. O fundamento é, a gente não faz qualquer coisa por dinheiro. Por exemplo, se o cliente está querendo uma coisa mais simples ou mais rápida e quer atropelar etapas, e ele diz que ele quer isso porque ele está pagando, a gente tem que defender os nossos princípios. E o princípio é a forma do prédio, tá? A gente tem que ser formalista. O alto padrão é, acima de tudo, formalista. Então, o alto padrão não é quando se entrega o projeto mais rápido do mundo, não é o mais veloz, né? Mais rápido nem mais veloz. Não é o mais econômico, não é o super mega otimizado, né? Onde cada tijolinho dentro da parede é modulado para não ter quebra, não é isso, tá? Óbvio que existem outros conceitos, né? Existe o conceito da sustentabilidade, que isso é uma versão bem contemporânea, né, do alto padrão, em que a gente está dando preferência a soluções mais nacionais, soluções bem brasileiras, materiais regionais. Então faz muito mais sentido a gente usar uma pedra local do que chamar um container, né, um navio trazendo containers da China, trazendo uma série de pedras artificiais e elementos em PVC, né? Isso aí faz pouco sentido hoje em dia, tá? Então o alto padrão hoje, ele tá, digamos, tendo essa nova mentalidade, né? Isso é super importante. Essa aqui é uma garrafa, inclusive, que ela já tá nesse conceito, né? Então aqui tem um símbolozinho do infinito, né? O que significa isso? Essa garrafa aqui é uma garrafa até meio um pouco mais carinha de comprar, porque ela foi feita com plástico extraídos do fundo do oceano. Então, tem uma empresa, uma ONG, que ela coleta os resíduos, os plásticos, né? Que aqui na Europa tem uma discussão muito forte. Acho que no Brasil acho que não existe essa discussão, né, do plástico. Mas aqui tem uma preocupação muito forte com o plástico. É que o Brasil tem outras preocupações maiores, né? Tipo, ou política, ou violência, né? Então, geralmente, ou futebol, geralmente eleições é o que fica se discutindo no Brasil. Mas aqui o pessoal já fica com uma outra preocupação, assim, que é o plástico do mundo e tal. Então tem umas ONGs que coletam
o plástico do fundo do oceano, e esses plásticos muitas vezes ficam... os peixes ficam comendo, os peixes morrem e tal, tem uma série de problemas que dá, até para o ser humano isso. Então, a ONG coleta os plásticos e fazem garrafas. E daí eles vendem essa garrafa, e quanto mais garrafas tu compra, nessas garrafas reusáveis, tu deixa de comprar a garrafa de plástico, aquelas descartáveis, e tu tá financiando, né, e apoiando essa causa de estar limpando os oceanos do plástico. Então, o público de alto padrão, mais moderno, ele está tendo essa preocupação. Então, os novos clientes hoje, eles estão querendo, eu quero uma casa sustentável, já quero ter um carro elétrico, eu quero recolher água da chuva, eu quero, né? Eles estão, de alguma forma, tendo, principalmente os mais jovens, tá? Quanto mais jovem, os caras com alto poder aquisitivo e mais jovens, eles estão bastante preocupados com isso.